A perda de um filho é a inversão da ordem natural dos fatos. É ver ir embora todos os sonhos, todos os planos, todo o futuro pensado e desejado antes mesmo dele existir. É o sofrimento inimaginável, insuportável de ver partir um pedaço de si. É, como disse Chico, o revés de um parto, talvez o maior revés da vida de quem fica. E não importa como e quando isso aconteça, nunca se está preparado. Mas a vida precisa seguir, dizem. O luto tem seu tempo, mas e depois? Como lidar com o tormento da dor, com o vazio do quarto, com o tempo que vai apagando o rosto, o cheiro, a presença? Como seguir? Hoje a gente vai conversar sobre a perda de um filho, ou assunto difícil até de pensar a respeito, né? E a gente convidou para essa conversa a Wanda Castellani, mãe de 2 filhos, entre eles o Marcel, que faleceu há 11 anos, o jornalista Ricardo Gonzalez, autor do livro Nem a Morte nos Separa, dedicado ao filho Rafael, e Cecília Rezende, psicóloga do Instituto Entrelaços. Gente, muito obrigada por virem aqui compartilhar com a gente essas histórias que são doloridas, né? Mas que eu só tenho a agradecer já de antemão por vocês estarem compartilhando, porque pode auxiliar muita gente que tem a mesma dor. Ricardo, eu queria começar com você trazendo um pouco da sua história. O seu filho faleceu depois de um longo período aí, né, adoentado, e você depois escreveu esse livro para o Rafael. Eu queria que você trouxesse essa experiência, o que te fez finalmente tomar a decisão de escrever o livro e como é que você se sentiu depois de compartilhar essa história. Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o convite, né, um prazer estar com vocês aqui para falar do Rafael e da minha experiência. Bom, o Rafael foi diagnosticado em janeiro de 2010 com câncer, né, um linfoma. Evidentemente que isso foi um choque, porque ele era um menino saudável, forte, bonitão, nunca tinha tido uma gripe e, né, de repente, a gente se vê diante dessa situação. Foram 10 meses, né, de tratamento, no começo com uma esperança muito boa, ele reagiu muito bem ao tratamento, depois já não tanto, e aí a coisa foi se complicando até que em novembro nós perdemos o Rafa. E aí ao longo desses 10 meses acabou entrando um pouquinho a minha visão, meu olhar de jornalista. Ele tinha 22? 21. 21. 21. Ele tinha, bem jovem, né? tinha acabado de completar 21 anos em janeiro e 10 dias depois do aniversário dele, ele foi diagnosticado. Então, essa minha visão de jornalista me fez perceber que naquele trajeto da relação com ele, da relação com a doença, o envolvimento da família, as experiências, né, estranhas que a gente teve em um hospital, porque a gente acaba se relacionando com outras pessoas e vendo casos dolorosos e difíceis. E eu falei assim, tem muita história aqui. Tem muita história aqui, eu não tenho o direito de guardar isso para mim. Filhos reservam muitas histórias, né? Essa relação, esse laço interminável, né? Pois é, exatamente, é para a vida toda. E como é que você se sentiu quando você finalizou o livro e disponibilizou? Aí o que acontece? Ao longo desse período, eu já começava a anotar coisas, a escrever coisas. Antes dele falecer? Antes dele falecer, porque a minha ideia era escrever um livro contando aquelas histórias, mas o título do livro que eu imaginei seria Meu Filho Não Tem Mais Câncer. Esse era o título que eu imaginei para o livro. Aí depois a coisa não caminhou para o lado que eu imaginava. Então eu tinha muito material ali, e aí ao longo do ano de 2011, eu passei escrevendo esse livro, ele saiu muito rápido, já estava tudo aqui na minha cabeça. Foi como se fosse um outro parto, né? Colocar isso aí. Quando você decide se levantar, você tem que estabelecer algumas metas para poder se levantar, porque se sozinho não vai. Uma delas foi escrever um livro, fazer essa homenagem a ele. Wanda, o seu filho, no caso, faleceu há 11 anos, né? E já ele teve um ataque cardíaco nos seus braços, né? Muito, não tão longamente doentado, mas ele já tinha alguns sintomas, né? Ele tinha um processo, desde os 10 anos, de uma bronquite que apareceu do nada, porque em menor ele não teve. Enquanto ele era criança, eu fui tratando ele, só que ele começou a dar umas crises muito violentas. Eu, inclusive, mudei de lugar para um lugar que tinha mais árvore, para ele respirar melhor, para sair um pouco da turma. Não dá para segurar, né? Para sair um pouco da turma do baile, que ele gostava de ir para os bailes, ele não podia ficar em lugar fechado. Mas como é que você vai dizer para um menino de 24, 25 anos, não vá
não vai se Ele já teria divertir. morrido antes, né? É, entendeu? Estaria um jovem que ele sem era vida, muito né? moleque, entendeu? E numa dessas crises, eu consegui trazer ele de volta. E nessa última crise, no dia 26 de abril, por volta de umas 4h30 da manhã, nunca me esqueço, está na minha memória, eu acordei com ele agarrado na minha janela, olhando para mim. E eu levantei da cama e abracei ele. Falei, filho, vamos para a janela, respira. Ele botou a mão na janela e eu falei para ele, a última coisa, filho, respira, abraça a mãe e respira. Ele respirou 3 vezes e caiu nos meus braços. Um homem de quase 1,70 m e pouco, forte, que ele malhava, a gente malhava até junto, né? E caiu nos meus braços. Quando ele caiu, eu sabia que ele já tinha morrido. Mas eu fiz todo aquele procedimento de respiração, de tentar trazer de volta, entendeu? Até porque meu ex-marido ficou desesperado. Mas eu sabia, quando ele caiu, eu sabia. Tanto que eu botei ele no meu colo e falei, daqui eu não saio. Vou falar dessa dor pós, né? Que é complicada a beça, né, Cecília? Me fala um pouquinho do trabalho do Entrelaços e eu queria saber de você se você se acostuma a ouvir essas histórias, porque o Entrelaços trabalha exatamente com isso, né? Fala um pouquinho. Isso, o Entrelaços é um lugar especial e específico, né? Acho especial porque acho que escutar todas essas histórias, né? Ter a possibilidade de ouvir tanta gente trazendo o presente maior da vida deles, né? Porque quando a pessoa chega no Entrelaços para falar do seu luto, ela está falando do seu amor, né? Porque é diretamente proporcional. Então, para mim, apesar da dor e do sofrimento absurdo, né? Porque às vezes as pessoas chegam no momento agudo da dor e aí é isso, né? 8 anos depois, 11 anos depois, né? É falar do filho, é falar desse amor. Então, para mim, é sempre um presente. E eu acho que a gente não se acostuma, porque acho que no dia que você se acostumar e não se tocar com cada uma dessas histórias, acho que não tem mais sentido o que eu faço. O Entrelaços foi criado assim para ser um espaço físico mesmo, né? Para que as pessoas possam ir até lá falar de suas dores e aprender um pouco também a intervir nessas situações. Porque acho que é um grande tabu. Falar de morte, falar de perda, as pessoas acabam se recolhendo. A respeito, a verdade não é quer essa, pensar né? a respeito. É tabu porque a gente tem medo até de falar, né? Não dá para pensar. Que se tem na vida, É a única certeza. Mas a ordem desses fatores, né? Quem vai primeiro é que acho que talvez a gente não pode ter essa certeza. Por isso essa ideia que se tem, né? De que a perda de um filho é a pior perda. Eu não sei se isso é verdade. Não existe nome. Não tem nome, mas ao mesmo tempo é isso. Cada perda tem sua especificidade, a sua dor. Mas acho que a perda do filho traz esse sentimento agudo e disso que a gente fala, né? Não é o esperado. Se espera que a gente vá crescer, ver o filho crescer e a gente vai primeiro. Quando eles estiverem bem prontinhos Quando tiver também, tudo né? certo, né? Eu vou convidar vocês a ouvirem um depoimento de uma mãe que também perdeu o seu filho, para a gente poder trazer para a nossa conversa no bloco final, junto com as histórias de vocês e conversar mais sobre esse luto e como é que a gente consegue seguir adiante. No próximo bloco, a gente vai ouvir um lindo depoimento da mãe do Martim. A gente volta num minuto, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre a perda de um filho. O Martim sequer viu esse mundo, mas já o transformou um pouquinho. A nossa gravidez, né, foi uma gravidez muito desejada e muito batalhada. Foi fruto de uma fertilização. No final da gestação, eu estava me sentindo muito bem. Eu queria muito, né, vivenciar um parto natural. Eu lembro que eu tive uma consulta com as enfermeiras obstétricas na semana anterior, né, foi a semana que eu completei 39 semanas. A gente já escutou os batimentos dele, estavam normais. E na segunda-feira seguinte, a gente estava arrumando as roupinhas, guardando, e eu comentei que eu tinha achado estranho que eu não tinha sentido ele mexer naquele dia. Mas eu ouvi assim, não, isso é porque ele está sem espaço, fica tranquila, daqui a pouco ele vai nascer. E eu resolvi, né, acreditar nisso, porque, né, a gente não quer pensar no pior. E eu acordei na manhã do dia seguinte muito assustada, com uma sensação muito grande de que algo estava errado. Por sorte, eu já tinha uma consulta com a obstetra nesse dia. Acho que ela ficou uns 10 a 15 minutos tentando auscultar os batimentos dele e nesse momento é que eu comecei a, assim, acho que sair de mim um pouquinho. Fui levada para a sala de ultrassonografia e meu filho estava morto, não tinha batimento, só tinha ele ali quieto.
Eu lembro que eu falei com a enfermeira que chegou também, falando assim, eu não quero ter uma cesariana, não quero ter uma cesariana. E ela falou, mas você não precisa ter uma cesariana. Então eu falei, não, tudo bem, então quais são as minhas opções? Me falaram que uma das opções era induzir, ou eu poderia voltar para minha casa e esperar o trabalho de parto espontâneo. Eu não queria voltar para minha casa sabendo que, né, tava o quarto tudo pronto. Então eu falei, eu acho que não, prefiro induzir. E como eu já estava com 39 semanas e 5 dias, assim, o colo estava favorável e a médica iniciou a indução. Então assim, a indução começou na noite de terça-feira e na quarta-feira de manhã o Martim nasceu. O parto em si foi muito, muito bonito. Eu entendo quem opte por, não, eu quero ser apagada, eu quero ser anestesiada, eu quero, né, apagar esse momento, mas é um momento muito forte na vida de uma pessoa. Então, eu tenho essa história que eu vivi da forma mais plena e de acordo com os meus valores. Assim. No primeiro mês, eu fiquei muito retraída, eu não queria contato com ninguém. Mas depois disso, eu comecei a sentir uma necessidade grande de, primeiro, me comunicar com as pessoas, né? Eu gosto muito de escrever, eu sou uma pessoa sociável, então eu não queria que esse assunto se tornasse um tabu na minha vida. Eu queria poder falar sobre isso. E eu fiz contato com alguns grupos, me deu forças para procurar outras pessoas que tinham passado por isso e de me colocar também, assim, sobretudo de me colocar como uma pessoa que passou por isso e que está disposta a ajudar outras pessoas, outras famílias. A gente precisa de um espaço para falar sobre coisas difíceis e entender que não é porque é algo trágico, não significa que também não tem uma beleza ou não tem uma história bonita dentro dessa tragédia. O meu marido é um homem muito corajoso, ele também falou muito sobre o processo, falou muito sobre o luto, nunca se esquivou dessa realidade que é, né, que ele é um pai cujo filho faleceu. E a gente escolheu o nome dele, que é Martim. Para mim era uma homenagem ao Martin Luther King, que eu admiro muito. E também o passarinho, que é o Martim Pescador, que a gente acha que é um passarinho lindo e que agora eu carrego comigo. Uma amiga minha fez bordô escolar para mim. Os protocolos para lidar com esse tipo de situação preconizam que a mulher tome um remédio para secar o leite. Eu optei por não tomar esse remédio, eu queria muito vivenciar também o aleitamento. Para mim foi uma forma de manter um certo vínculo com o meu filho, né? Então para mim aquele leite era o leite dele, então eu estava tirando o leite dele, e esse leite eu doei para banco de leite. Tem os bancos de leite no país, no nosso país são referência, é muito importante, eles precisam de leite materno. E saber que, de alguma forma, algo que era para o Martim estava indo para salvar a vida de outra criança foi muito importante para mim, porque é um ato muito bonito e que vai, né, dar uma continuidade bonita a uma história que, infelizmente, teve um desfecho triste, mas que mesmo assim a gente pode extrair alguma beleza e mais amor ainda dessa história. Estamos de volta conversando sobre a perda de um filho. Comigo no estúdio a Cecília Rezende, psicóloga do Instituto Entrelaços, Wanda Castellani, mãe de 2 filhos, entre eles o Marcel, que faleceu há 11 anos, e o jornalista Ricardo Gonzalez, autor do livro Nem a Morte nos Separa, dedicado ao filho Rafael. Eu já vi 2 vezes essa reportagem, esse depoimento da Cecília, e eu me emocionei nas 2 vezes que eu ouvi, porque ela conseguiu, né, Cecília, transformar essa dor em algo de doação. De doação, né?
foi tirado dela a possibilidade de ser mãe naquele... Ela foi mãe, né? Ela Com é mãe, certeza. né? Mas foi tirado dela essa possibilidade de lidar, de com o conviver, filho. e ela conseguiu... Acho que é super significativo trazer essa história, porque é um tipo de luto não reconhecido muitas vezes. Porque esse bebê chegou ao mundo sem estar vivo. E muitas vezes as pessoas não reconhecem essa perda, né? A perda gestacional, o luto já é uma questão, já é um tabu. Acho que a perda gestacional aponta muito para isso também, para esse não reconhecimento. E que pode ser um motivo de complicar depois, né? O que ela fez com a perda dela foi uma grande construção de sentido para essa perda, para essa vivência de dor e sofrimento que não tem como passar por uma história dessa sem sentir, né? Ela já estava ali, né? O amor dela pelo Martim começou muito semanas, já está nos braços dela. E começa antes, na verdade, né? O amor pelo filho começa antes dele chegar à barriga, né? O amor dela, do pai, da criança e etc, né? Então o amor já estava ali. E é isso, é o momento que se espera a chegada, né? Então, o nascimento de um filho é esse momento de festa, de alegria, né? E o que aconteceu com ela foi o reverso, né? No momento, o parto, que ela corajosamente, né? Que ela construiu, que ela desejou, aquilo, né? Fazer isso. Ela viveu o parto, né? Ela é inteira uma mãe. Isso. Ela não Ela é fugiu inteira daquilo. mãe. Porque ela, não importa se o coração do filho estava batendo ou não, mas ela fez o parto, ela manteve o leite, né? Até pra Ela situar, de né? uma coragem Uma admirável. grandeza, né? Não desmerecendo a mãe que toma outras decisões, né? Isso, Porque às Cada um vezes sabe o que faz. lida com a Ela dor de uma forma conseguiu diferente, fazer né? desse jeito, assim, Foi o pela jeito história dela. dela, pela preparação para o parto, por tudo, assim, né? E foi esse o sentido que ela encontrou para a perda, para que o Martim continuasse existindo. Porque está muito clara essa sensação de que ele continuou existindo de alguma maneira, no quarto, no corpo, Sim. na casa, nos objetos, né? Isso é que eu queria trazer aqui para nossa conversa. Tem uma cena em que ela está ali mexendo nas roupinhas dele e a expressão dela é de ternura, né? Ela não está ali, aquilo ali não é um fardo para ela. E, Wanda, eu queria perguntar para você, você tem uma história com o quarto do teu filho, né? Como é que foi essa... Que eu acho que talvez seja um momento de você se deparar mais fortemente com a dor, né? Depois do momento mais crítico, mas, caramba, o que fazer com os pertences, né? Eu rapidamente peguei tudo dele e tentei fazer a energia dele fluir. Eu tenho muitos sobrinhos, irmãs, então eu falei, quem quiser leva o que quiser ir. Separei algumas coisas que eu tenho até hoje, algumas eu fui desfazendo quando minha cabeça achou que era a hora, fui entregando, entendeu? Mas, assim, doei as roupas, doei tudo que ele tinha, assim, de material, eu fiz a energia vibrar. Não fechei aquilo, não quero que ninguém mexa, não. Pode olhar, você quer isso? Isso aqui você vai usar? Leva. Não, isso aqui eu quero guardar para mim. Isso, né? Isso aqui eu quero guardar para mim, algumas coisas eu guardei, e o resto eu fiz a energia dele fluir. Como é que foi com você, Ricardo? Essa questão das coisas dele, né, pertences dele, eu não tive que lidar tanto porque eu não era casado mais com a mãe dele. Então, o Rafael era muito generoso, ele não tinha uma casa. Ele ficava uns dias na casa da mãe, outro dia na casa do pai, outro dia na casa do avô, meu pai, com quem ele tinha um relacionamento muito próximo, muito ligado. Era muito junto. O que eu fiz e o que eu tenho muitas imagens dele, muitas gravações em vídeo, em áudio, porque ele gostava muito de tocar música e tal. E isso, assim, algumas outras pessoas da minha família não conseguem, né, ficar revivendo isso. Eu não, eu sou diferente, isso me alimenta. A mim né? também. Então, eu gosto muito de ver, porque são sempre imagens muito legais, ele está sempre rindo, se divertindo. Tá presente, né? Até hoje, eu já vi aquilo ali 50 vezes e as 50 vezes eu dou gargalhada com ele. Então, para mim, isso é uma coisa boa. É isso que... Acho que é importante a gente falar, né, que não tem uma maneira certa. Cada Porque um. acho Com que certeza. as pessoas, quando perdem, muitas vezes a gente procura um manual, porque é tão surreal o que acontece que você quer seguir. O que eu faço? O que eu faço agora? Qual é o próximo passo? E, na verdade, não tem uma maneira correta. Vai ter a mãe que vai querer doar imediatamente para fazer a energia seguir. Vai ter a mãe que vai querer ficar com um monte de coisa do filho. Vai ter o pai que não vai querer entrar no quarto durante um tempo e que, em algum momento, ela vai querer. Então, qual é o tempo disso?
é o tempo de cada um. Né, que a gente possa respeitar o que cada um quer fazer com cada coisa, né? A família, isso que você está falando, né? Dentro da família, as pessoas têm um jeito diferente de lidar com essas questões. Então, vai ter a pessoa que vai querer ver o vídeo, vai ter a pessoa que vai querer ficar com algumas coisas. E às vezes a né? pessoa quer impor aquilo a você. Isso. Eu tinha uma amiga que uma vez ela falou para mim, chega, Wanda, passou. Nossa. Chega disso aí, passou. Aí eu sou uma pessoa muito centrada, sabe? Graças a Deus. Nunca procurei uma resposta para por Deus ter levado meu filho, que eu não falo falecimento, nem perda, eu falo, Deus levou ele, né? Então, aí eu virei para ela muito calma e falei, seu filho está onde? Aí ela falou, está lá em casa. Então, você não tem como me dar um conselho. Que só vivendo. Por exemplo, eu posso ouvir um né? conselho dele, entendeu? Eu posso ouvir um conselho de uma mãe que perdeu um filho. Agora, de uma pessoa que não passou por aquilo, a pessoa não tem noção daquilo ali. Eu fiquei muito, enfim, confortado de fazer, que você tem que se preparar, entre aspas, se preparar para isso a vida inteira. Então, você tem que tratar o seu filho você tem que dar a ele todo o amor, todo o suporte durante a vida inteira. Se acontecer uma tragédia, você Mas não esse não é tá... o pânico de todo pai, de toda mãe, na verdade, assim, todo mundo que tem filho tem essa paranoia, né? E aí vocês dois têm outros filhos e a gente sabe que filho nenhum substitui o outro, né? Assim, não tem, A gente ninguém ocupa aquele lugar. Né? Mas essa questão de você ter um outro filho também é uma motivação, aí leva até para você primeiro, Cecília, assim, geralmente os pais que têm um outro filho, não que vá substituir, ocupar aquele espaço, mas eles têm um porquê seguir adiante. Você vê diferença nisso? Eu acho que tem um porquê seguir adiante. Acho que é isso, assim, alguém que continua sendo, né, esse vínculo, que não é o mesmo, mas que é um vínculo de filiação e que pode ajudar. Mas, ao mesmo tempo, acho que é importante que a gente olhe para o outro lado, assim, também, né? Como os pais, muitas vezes, para proteger os filhos, acabam se recolhendo, né? E não colocando o seu sentimento e não podendo vivenciar esse luto também. Porque, poxa, eu tenho outro filho, eu tenho que ser forte, eu tenho que dar conta, porque eu não posso sobrecarregar. E aí eu acabo também não vivendo esse luto da maneira que eu poderia ou que eu gostaria. Tem os dois lados, acho que é sempre importante a gente avaliar esses dois lados de uma mesma moeda. O outro de viver o luto com você. Isso. O outro filho, meu filho estava longe, ele estava na Áustria. Quando ele pôde vir aqui, ele não pôde vir aqui enterrar o irmão. Então, quando ele veio, eu falei, vamos lá ver onde seu irmão está enterrado, vamos rezar por ele, entendeu? Porque às vezes ele precisava passar por aquilo. E esse momento, como é que foi, Wanda? A gente se abraçou e chorou. Reviver um pouquinho, né? Mas a gente se abraçou e chorou, porque era o que a gente não pôde fazer na época. Porque ele não pôde nem vir se despedir do irmão. Porque, às vezes, até o próprio filho que fica, ele não consegue expressar o luto dele porque ele não quer fazer os pais sofrerem mais. Então, quando a gente tem uma comunicação aberta, pode falar sobre isso. Né? O Ricardo tem uma filha pequena, eu estava até perguntando para ele como é que ele fala do Rafael para ela, né? Como é que é a presença do Rafael, porque o Rafael está ali, como é que está no livro, está nas fotos, né? A Maria Luísa, ela nasceu depois que ele morreu. Eu falei agora há pouco em objetivos, né? Um dos meus objetivos que me impulsionou a seguir em frente com dignidade foi escrever o livro. O outro foi ter um outro filho, porque eu não consigo, na minha visão de mundo, eu não consigo imaginar que vale a pena essa vida tão difícil que a gente tem se você não tiver, aí, né? sem deixar um legado bacana para o mundo. Então, a Malu nasceu depois, eu consegui esse objetivo. A Malu, ela tem 4 anos só, então ela ainda não tem um entendimento completo, mas ela sabe que o Rafael é irmão dela, ela já o identifica nas fotos, ela fala, esse aqui é o Rafael, meu irmão. Ela sabe que tem um quarto que agora está adaptado ali para um escritório, mas sabe, ela se refere ao escritório como um quarto do Rafael. E para ela, o Rafael virou uma estrelinha. Né? Então, por enquanto é isso, eu acho que é isso que ela tem que saber por enquanto, e depois, quando ela crescer e amadurecer, ela vai conhecer, vai ler o livro, vai ler o livro, exatamente. Vai ver os vídeos e ela vai saber o irmão. Ela vai ver os vídeos sem dor, né, Ricardo? Sim, ela vai pegar só a parte gaiata dele. Porque no final, depois de um tempo, acho que essa dor muda, né? Ela não se esgota, mas ela
Ela está ali, mas ela vai se ficando transforma, mais, a gente vai aprendendo a conviver com ela, a né? lidar com ela. Gente, infelizmente esse tema é belo, né? Apesar de toda a dor, ele é um tema belo porque ele fala de amor, né? Na presença e na ausência. E ele renderia muitas horas de conversa. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa agora, mas eu quero, de coração, agradecer a presença de vocês, compartilhando essas histórias, porque eu tenho certeza que as pessoas que vivem essas histórias nas suas experiências particulares estão ouvindo e se sentindo consoladas também pela história de vocês. Muito obrigada. A gente agradece. Obrigada, Cecília. Oportunidade de poder falar. Muito obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo Canal Saúde, internet, um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página do Facebook e pelo site do Canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau.